podcast Pode ir no Condomínio? Eu sou a doutora Isabel Cristina Cortes e estou aqui para ajudá-lo a resolver, a tirar dúvidas das questões que acontecem no nosso dia a dia de condomínio. E a pauta do dia hoje é... Pode mediação, conciliação e arbitragem em condomínio? E a resposta é pode. Pode não, deve. Por que deve ter uma mediação, uma conciliação ou até mesmo arbitragem? Mas o que é isso? Arbitragem? Arbitragem não é coisa de futebol? Não. Futebol, não. Arbitragem é um instituto que você que mora em condomínio pode usá-lo. Pode não, deve usá-lo. Por quê? Nos contratos, principalmente, quando você coloca uma cláusula referente à arbitragem, tudo se resolve de uma forma muito melhor. Melhor por quê? Porque é mais célere. Gasta-se menos, tem-se menos desgaste. Arbitragem em contratos. Os contratos entre prestadores de serviços e qualquer outro evento que aconteça no condomínio, quando você coloca uma cláusula de arbitragem, tudo se resolve de forma mais assertiva. Por quê? Porque nós não vamos passar pela justiça comum. A justiça comum tem, pelo dia a dia, ser mais lenta, promover mais desgastes nas relações. Então, para o condomínio, a arbitragem é um meio muito assertivo. Então, você síndico, você administrador, você prestador de serviço, colocar uma cláusula de arbitragem no seu contrato vai te agregar muito mais. Então, a arbitragem, sim, é um instituto possível no condomínio. E a conciliação e a mediação? Eu falo com os meus clientes que é muito melhor nós tentarmos por via não judicial do que pela judicial. Você pensa bem, eu estou com problemas de inadimplência no condomínio. Resolvo já entrar com uma ação na justiça, sem ouvir o meu condômino, sem conversar com ele, não sabendo o que está acontecendo, ou chamando ele para o diálogo, chamando ele para a gente interagir na solução de um problema. Então, quando você conversa, você manda uma comunicação ou você assenta à mesa para tentar uma composição que vai agregar para o condomínio, é muito melhor, porque as relações condominiais, elas não se desfazem na justiça só, elas perduram, elas continuam. Por isso, é necessário, antes de entrar, antes de buscar as vias judiciais, conversar, ouvir. Então, o que eu aconselho sempre, seja no caso de inadimplência, seja na questão de barulho. Eu tive um caso outro dia que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, ó, estou com problema com uma criança que fica caminhando em qualquer horário. A gente já tentou, já se aplicou multa, já fez tudo. Aí eu virei e falei assim, olha, se você já aplicou multa, nada mudou. Se o outro que solicitou que você tomasse as medidas não está satisfeito também, é claro que aquele barulho das pegadas daquela criança vão se tornar pegadas de elefante. Por quê? Vai passar para um outro extremo, porque nenhum dos dois lados ficaram satisfeitos com as medidas tomadas. O que pagou multa não está satisfeito, porque ele não sabe o que ele vai fazer com a sua criança. E o que continua ainda recebendo os passinhos na sua cabeça, ele também, a cada dia aquele passo vai aumentar mais e vai realmente tornar-se pegadas de elefante. Então, o que eu aconselhei?
Primeiro, vamos conversar. É a acústica do condomínio que ela não ajuda? Sim, a acústica do condomínio pode sim atrapalhar. Por quê? Se o prédio foi construído sem nenhuma previsão para barulho ou nenhum cuidado construtivo para que diminuísse, mitigasse aquela questão de vizinho, seja a descarga, seja o piso, portas, o que seja, gente. Se não houve esse cuidado da construtora, infelizmente quem vai ter que assumir esse sanar de problemas será o condomínio constituído, será o síndico e serão os moradores. Por quê? Precisa-se ter harmonia. Quem trabalha, à noite quer dormir. Quem estuda, à noite quer descansar. Ou quem está trabalhando de dia, ou estudando de dia, ela quer ter o sossego. Não dá para ficar escutando cachorro latindo, criança gritando. Entendeu? Porque isso vai gerar conflito, isso vai gerar estresse, isso vai atrapalhar o dia a dia do condomínio. Então, quando você procura a mediação e a conciliação, fazer com que os dois moradores tentem de uma forma amigável encontrar uma solução para aquele conflito, é muito melhor. No caso da conciliação, vocês ainda vão ter a ajuda de um advogado especialista para conciliação. Ele vai te ajudar também a colocar alguns itens ou alguns requisitos que possam também favorecer a esta mediação, essa conciliação entre moradores. E eu sempre falo, eu como mediadora, como conciliadora, especialista em condomínio, geralmente eu falo, olha, você já tentou ver a acústica? Vamos tentar colocar uns veda, barulho na porta, nas janelas, ok? Se você tem criança, tem aqueles tapetes de EVA, põe no caminho da criança para ele circular em cima só desses tapetes, para não causar transtorno no morador de baixo. Se sua cama range demais, tente fazer de uma forma, aperte os parafusos. Então, você vai buscando soluções para aplacar, para acalmar aqueles distúrbios que acontecem no dia a dia, ok? Então, a arbitragem, a conciliação, a mediação, ela é necessária no primeiro momento, ela é fundamental. E quando você tem uma ajuda especializada para fazer, há maior efetividade. É claro que tem advogado que vai falar assim, vão entrar com uma ação, vamos buscar na justiça os seus direitos. É assim que geralmente muitos advogados fazem. Não caiam nessa balela. Por quê? Porque geralmente, gente, é desgastante buscar a justiça comum. Por quê? São milhares e milhares de processos. No geral, são quase 90 milhões de processos. Vocês imaginam o que são 90 milhões de processos? No caso de condomínio, se não é inadimplência, porque a inadimplência, a atuação é mais rápida, é mais célere. Mas no caso de barulho de vizinho, essas coisas, às vezes pode perdurar anos. E você imagina o que é conviver com seu vizinho sabendo que você promoveu uma ação contra ele. Você encontra no elevador qualquer coisa que vá, uma atitude, um olhar, qualquer gesto da pessoa pode inflamar mais a briga, o nervosismo. Então, no primeiro momento, em relação condominial, priorize a conciliação, a mediação e a arbitragem. O condomínio ganha, as relações condominiais ganham e os condôminos conseguem viver mais harmoniosamente. Claro que há exceção, temos os condôminos antissociais, ok? Este é um caso à parte que deve ser tratado sim também neste primeiro momento com um pouco mais de cautela. Porém, não tenha dúvida, não tenha medo, procure uma assessoria especializada para ajudá-lo a resolver alguns conflitos. Conflitos estes que às vezes uma conversa, uma sentada, um bate-papo pode agregar muito mais do que você entrar por via judicial. Então, em condomínio, pode arbitragem? Pode. Pode conciliação? Pode.
Pode mediação? Pode. Pode não. Deve. Fique atento. Fique aqui com o nosso podcast Pode no Condomínio. Até mais!